A história de como nos conhecemos soa tão estranha quando é contada pelo meu namorado. Para começar, conheci meu namorado quando uma amiga sugeriu me apresentar ao primo dela. Disse que ele estava solteiro e como eu estava fazendo um curso de cabeleireira, talvez pudesse ajudá-lo a melhorar o visual. No início, não era uma tentativa de nos unir. O primo dela era um ano mais novo que a gente e ela só queria ajudá-lo a se arrumar melhor. Além disso, sabia que eu precisava de pessoas para praticar, mas segundo ela, percebeu que éramos muito compatíveis e por isso, achou que não seria má ideia sugerir que a gente saísse. Eu não estava animada com a ideia de procurar um namorado, mas gostava da ideia de ter um cliente em potencial para praticar na academia. Havia clientes que pagavam um preço reduzido, já que eram atendidos por estudantes, mas isso não impedia os comentários cruéis ou medo de cometer erros. Por isso, a maioria dos meus colegas levava seus parceiros, que serviam como cobaias e assim reduziam o estresse das práticas. Nesse contexto, eu gostava da ideia de ter um namorado? Com certeza. Eu não ia ser uma pessoa ruim, me esforçaria para ter um bom relacionamento caso acontecesse. Mas admito que minha intenção principal era conseguir um modelo de testes, e quando vi, percebi que era perfeito. Muito cabelo, roupas largas, nada que eu não pudesse resolver. Além disso, teoricamente ele já tinha autorizado. Então, quando vi me esperando na saída da universidade, corri para cumprimentá-lo. Minha amiga tinha deixado claro que ele era tímido, então cabia a mim tomar a iniciativa como uma mulher moderna. Não tive problema nenhum com isso, peguei no braço dele, caminhamos juntos e enquanto conversávamos, perguntei se ele já tinha pensado em mudar o visual. Ele disse que sim, que já tinha pensado em mudar o estilo. Isso me deu o empurrão que eu precisava. Propus irmos comer algo. Queria conhecê-lo melhor antes de levá-lo à academia e também era uma boa desculpa para prolongar o encontro. Durante o almoço percebi que a conversa fluía naturalmente. Não foi tão constrangedor quanto eu esperava e não precisei forçar nada. Então, quando terminamos, propus que me acompanhasse até a academia. Disse que não seria uma mudança radical e que se algo não agradasse, era só me avisar. Ele foi muito receptivo e aceitou todas as minhas sugestões. No fim do dia trocamos números e depois disso não paramos mais de conversar. Uma semana depois ele era um cara completamente diferente, estava lindíssimo e como tudo tinha sido graças a mim, eu fiquei com ele. Tudo era felicidade até que minha amiga voltou de viagem. Durante todo esse tempo ela não respondeu minhas mensagens, e eu não a culpo, ela é assim. Quando entra no modo descanso se desconecta do mundo. A surpresa foi enorme quando contei que estava namorando e ela percebeu que não era o primo dela. Acontece que ela tinha me levado até um cara aleatório só porque ele parecia com a descrição que a Elisa tinha dado do primo dela. Quando perguntei sutilmente ao meu namorado o que ele achou do nosso primeiro encontro, ele brincou dizendo que sabia que era irresistível, mas nunca imaginou que tanto assim, a ponto de ser sequestrado por uma garota. A verdade é que ele não era tímido, ele simplesmente não sabia quem eu era e ficou desconfortável quando me agarrei no braço dele e comecei a falar. Depois se acalmou porque disse que me achou atraente, mas ainda tinha medo de que eu fosse assaltá-lo ou sequestrá-lo, até que no fim aceitou que eu era só muito direta. Essa é a história oficial que todo mundo conhece, e vai continuar sendo assim. Prefiro que pensem que fui ousada do que admitir que cometi um engano. A coisa mais engraçada, ou trágica dependendo do ponto de vista, é que mesmo depois de tudo isso, eu ainda achava que a história era romântica. Uma confusão engraçada, um engano fofo que por sorte tinha terminado bem. A típica anedota que os casais contam nos jantares com amigos, entre risadas e taças de vinho. Mas o que ninguém sabia, o que eu mesma demorei a perceber, é que aquele engano não foi apenas um acaso. Foi o primeiro de uma longa série de distorções que só eu parecia notar. A primeira bandeira vermelha veio disfarçada de elogio. Estávamos juntos há pouco mais de 2 meses quando ele me disse: "Gosto de como você me transformou. Antes eu era invisível." E eu sorri, claro. Achei fofo. Afinal, eu realmente tinha cuidado do cabelo dele, do guarda-roupa, ensinado até a usar cremes. Ele parecia outro homem, um homem confiante, desejado. E por um tempo, isso foi suficiente. Só que aos poucos, ele começou a se acostumar demais com esse novo papel. E esquecer que quem construiu aquilo tudo fui eu. De cliente a namorado, de namorado a vitrine. Era isso que ele tinha virado, uma vitrine ambulante do meu trabalho, um exemplo vivo do que eu podia fazer. E ele adorava. Começou a postar fotos com hashtags ridículas como Nelme ou Glowup, sempre com aquele sorriso de quem acredita que chegou ao topo sozinho. Nunca me marcava. Nunca mencionava de onde veio a transformação. Depois vieram os comentários. Acho que você devia tentar um estilo mais clean. Esse seu cabelo ruivo tá muito chamativo. Você devia usar menos maquiagem, seu rosto é bonito sem isso. E eu ouvia tudo tentando interpretar como preocupação, como carinho. Porque a gente aprende que se o homem se importa com a sua aparência, é porque ele te ama. E eu, burra, acreditei. A gota d'água foi um evento da academia. Uma mostra dos melhores trabalhos dos alunos, um desfile onde apresentaríamos nossos modelos.
Era a minha chance de ouro, a oportunidade de mostrar o quanto eu tinha evoluído. E quem mais natural para ser meu modelo do que ele? Meu namorado, meu maior projeto. Quando o convidei, ele disse sim na hora. Mas no dia, apareceu com meia hora de atraso, roupa trocada, cabelo despenteado. Disse que tinha aceitado um convite para uma sessão de fotos com um fotógrafo que conheceu no Instagram. Achei que seria bom para minha imagem, ele disse, como se estivesse falando de um produto, não da vida que eu tinha ajudado a construir. Eu não chorei. Eu não gritei. Eu apenas agradeci por, naquele momento, estar cercada de colegas, de professores, de testemunhas. Fiz meu trabalho com outra modelo, em silêncio, com os dedos tremendo. E foi ali, enquanto eu finalizava o penteado de uma garota que conheci 15 minutos antes, que percebi, ele não era meu namorado. Ele era meu troféu. Um troféu que aprendeu a caminhar sozinho e agora cuspia na mão que o moldou. No caminho de casa, mandei uma mensagem. Não pedi explicações. Apenas disse, você está dispensado. Ele respondeu minutos depois com um áudio dizendo que eu estava exagerando, que era só um evento bobo. Um evento bobo que eu preparei por semanas, que ele sabia o quanto significava para mim. Mas é isso que ele fazia, em diminuía tudo que era importante para mim até que eu começasse a acreditar que realmente não valia tanto assim. Os dias seguintes foram silenciosos. Ele não apareceu, não pediu desculpas. Ao contrário, postou mais fotos com legendas do tipo, a verdadeira mudança começa de dentro para fora. E claro, sempre sozinho. Sempre se promovendo. Como se eu nunca tivesse existido. A raiva veio depois. Tardia, mas brutal. Como um furacão que eu tinha segurado por tanto tempo que quando finalmente soltei, destruiu tudo. Comecei a lembrar de cada momento em que ele me corrigiu. De cada vez que sugeriu que eu me calasse ou mudasse algo em mim. Percebi que ele não estava comigo por quem eu era. Estava comigo por quem eu o ajudava a parecer ser. E quando isso não serviu mais, ele se afastou, ou melhor, se elevou acima de mim. Mas o que ele não sabia, e talvez nunca saiba, é que eu sou o tipo de mulher que transforma dor em combustível, que não esquece, que observa em silêncio, que espera. E quando eu voltei a postar, quando compartilhei meu trabalho, meus bastidores, meus novos clientes, meu próprio rosto, as pessoas notaram. As mesmas que o seguiam começaram a seguir a mim, e ele, aos poucos, foi sendo engolido pela irrelevância. Porque sem mim, ele não era nada além de um homem bem penteado tentando manter a pose. E quer saber? Eu não me arrependo de tê-lo conhecido. Mas me arrependo, sim, de não ter notado antes que o erro não foi confundi-lo com o primo. O erro foi achar que mesmo sem saber quem ele era, eu poderia moldá-lo. O erro foi acreditar que eu podia construir um homem do zero e ele teria gratidão por isso. Não teve. Nunca teria. Mas agora quem brilha sou eu. E ao contrário dele, não precisei usar ninguém para isso. E se você acha que terminou aí, está enganado. A parte mais revoltante veio depois, quando ele reapareceu como se nada tivesse acontecido. Porque esses homens, esses que se alimentam da autoestima alheia como parasitas, nunca sabem a hora de sair de cena. Eles somem quando você precisa, mas voltam assim que sentem que você está melhor, mais forte e mais bonita. E foi exatamente isso que ele fez. Meses se passaram. Eu já tinha reerguido minha autoestima, reconstruído minha clientela, e agora dava aula na própria academia onde um dia fui aluna. Tinha fila de gente querendo ser modelo, não por carência, mas por admiração. Eu era respeitada. Meu nome começava a circular nos bastidores de eventos grandes. E então, claro, como um vírus ressurgindo no corpo, ele me mandou uma mensagem. Oi, vi umas fotos suas no Instagram. Você está incrível. Senti saudade. Você está incrível. Como se eu tivesse sido invisível antes. Como se a pessoa que ele pisoteou tivesse evaporado e dado lugar a outra. E o pior é que ele ainda tinha coragem de falar em saudade. Como se merecesse algum lugar de volta na minha vida. Como se não tivesse me diminuído, apagado minha presença enquanto se promovia com o reflexo que roubou de mim. Ignorei. Óbvio. Mas ele insistiu. Começou a comentar nas minhas postagens, sempre em tom dúbio, como se ainda tivesse algum tipo de intimidade comigo. Linda como sempre, essa cor de cabelo te deixa ainda mais poderosa. Lembra daquela vez que... Lembrar? Eu lembrava sim. Lembrava de todas as vezes em que me senti pequena ao lado dele. Lembrava de quando me fez acreditar que minhas ambições eram exageradas, que minha espontaneidade era incômoda, que meu talento era sorte. Ele nunca me elogiava em público, mas fazia questão de apontar defeitos em privado. E agora tinha a ousadia de aparecer como se fôssemos cúmplices de uma história bonita. Decidi responder. Não por ele, mas por mim. Porque tem momentos na vida em que o silêncio já não é cura. É raiva engasgada. Mandei uma mensagem seca. Você está comentando nas minhas fotos como se tivesse feito parte da minha evolução. Não fez. Você foi o peso que eu tive que cortar para conseguir subir. Ele respondeu com um áudio. A voz mansa, o tom performático de sempre. Você está levando pro lado errado. Eu só quis demonstrar carinho. Achei que tínhamos uma história bonita. Bonita pra quem? Pra ele, talvez. O cara que foi carregado nos ombros e depois cuspiu em quem o ergueu.
Mas para mim, foi um lembrete cruel de como até o amor pode virar ferramenta de apagamento quando entregue a quem só sabe sugar. E a cereja do bolo veio pouco tempo depois, quando fui convidada para participar de um documentário sobre profissionais que transformaram suas trajetórias. Aceitei. Contei minha história com todas as nuances, inclusive o tal engano que me levou até ele. E sim, omiti o nome. Não porque queria proteger, mas porque ele não merecia nem isso. O maior castigo para alguém como ele é ser irrelevante. É perceber que não importa mais. Que virou apenas rodapé na biografia de alguém que agora é protagonista da própria história. Ele viu, claro. Mandou mensagem de novo. Achei desnecessário te expor assim. Ri, porque a única coisa que ele viu foi que não tinha mais controle. Não era mais o centro, nem personagem secundário. Era só o figurante que entrou na cena errada e foi embora sem aplausos. E talvez você pense que depois disso tudo eu senti alívio. Mas o que senti foi algo diferente. Senti sede. Não de vingança, mas de mais. De mais espaço, mais brilho, mais conquista. Porque entendi que tudo que ele tentou me apagar só me ensinou a acender com mais força. Hoje, quando me perguntam sobre meu passado, eu respondo com um sorriso. Já confundi um estranho com o amor da minha vida. Achei que ele fosse me levar a algum lugar, mas fui eu quem o carregou até onde ele nunca teria chegado sozinho. Agora, ele voltou pro lugar de onde nunca devia ter saído, a sombra. E eu aprendi a andar no sol. Foi pouco tempo depois disso que a máscara dele caiu de vez, e caiu feia, com o estrondo que só os vaidosos causam quando tropeçam no próprio ego. Eu achava que ele só queria atenção, curtidas, status. Mas a verdade era muito pior, ele queria o meu lugar, o meu espaço, as minhas conquistas. E como não conseguiu, decidiu tentar destruí-las. Começou sutil. Comentários vagos em redes sociais, falando de gente que se acha profissional só porque aprendeu a usar tesoura, ou que existe uma diferença entre talento e oportunismo. Ninguém sabia que era sobre mim, claro, mas ele sabia. E eu também. Só que eu não sou dessas que entra em briga pública, até porque ele nunca teria coragem de dizer meu nome. Era o típico covarde que só se arma no subtexto, nas entrelinhas. Só que depois começou a ficar mais sério. Clientes meus começaram a receber mensagens anônimas dizendo que eu era instável, descuidada, que usava produtos vencidos. Uma das minhas clientes mais antigas, dessas que viraram amigas, me mandou um print. Era um perfil fake, mas o estilo de escrita era igualzinho ao dele. Como eu soube? Porque ele sempre teve essa mania de colocar aspas em palavras como profissional, artista, talento. Como se tudo que eu fazia fosse uma mentira embalada para venda. Fiz o que tinha que fazer. Juntei prints. Registrei BO. Mas não postei nada, não fiz escândalo. Ele queria isso. Queria me ver no chão, gritando, suando raiva. Só que eu sofria. Aprendi com cada humilhação que ele me fez engolir. Aprendi que o melhor grito de guerra é o silêncio produtivo. Então, fiz barulho onde importa. Lancei minha própria marca de produtos. Dei workshops com salas lotadas. Fui chamada para dar entrevista num programa de beleza local. E no dia da gravação, quem estava lá, assistindo do fundo do auditório, tentando se esconder atrás de um boné e óculos escuros? Ele, sentado como um cão abandonado na porta de um restaurante que não o quer mais. Foi ali que eu soube. Ele ainda achava que era parte da minha história. E quer saber a parte mais revoltante? Ele tentou voltar. De novo. Mandou mensagem no mesmo dia, como se nada tivesse acontecido. Vi sua entrevista. Fiquei emocionado. Eu sempre soube que você ia longe. A audácia. Como se ele tivesse algum mérito nisso. Como se tivesse me ajudado em vez de tentar me sabotar. Dessa vez respondi. Fria, cruel, sem metáforas. Você foi um erro. Um erro que, por sorte, me ensinou a nunca mais aceitar migalhas travestidas de apoio. Me ensinou que gente como você não some, se recicla. Vira sombra, espreita, torce pelo tropeço. Mas sabe o que mais aprendi com você? Que o melhor jeito de calar um homem inseguro é mostrar para ele que sua ausência é a melhor parte da minha história. Ele visualizou. Não respondeu. E sabe o que aconteceu depois? Ele tentou repetir o mesmo roteiro com outra garota. Uma colega minha, mais nova, ainda ingênua. Chegou todo educado, elogioso, falando de potencial de parceria. Por sorte, ela veio falar comigo antes de se deixar enganar. E eu contei. Não com ódio, com fatos. Com provas. Com prints. Porque agora, além de profissional, virei alerta. Exemplo. Muro de aviso para outras mulheres não caírem na lábia de um narcisista reciclado. Hoje, ele vive de resto. De aparências. Tenta copiar meus cortes, minhas técnicas, meus slogans. Vive tentando ser versão de mim sem nunca ter sido original nem como ele mesmo. E quando alguém pergunta por que não falo mais com ele, porque finjo que ele nunca existiu, eu apenas sorrio e digo. Porque para algumas histórias, o final feliz é justamente o esquecimento. E se algum dia ele ler isso, porque vai ler, ele sempre lê, quero que saiba, não foi vingança. Foi limpeza. Você era sujeira acumulada no canto de um espelho que agora brilha demais para refletir coisa suja. Fim? Não, porque o fim foi o dia que você saiu.
O que veio depois, amor, é só o meu começo. A vida tem um jeito perverso de testar a nossa paciência. E comigo, ela fez questão de repetir a lição até ter certeza de que eu tinha aprendido. Porque quando achei que ele finalmente tinha sumido do meu caminho, que tinha entendido o recado, que tinha ido rastejar em busca de outra mulher para sugar, ele reapareceu. Mas dessa vez não como sombra. Não como parasita. Ele voltou como concorrência. Abriu um estúdio a 2 quadras do meu. Mesmo bairro, mesmo público-alvo, mesma estética. E adivinha o nome do lugar? Novo Eu. A expressão exata que eu usava nos meus primeiros posts, quando ainda acreditava que tinha ajudado alguém a se encontrar. A audácia foi tamanha que no banner de inauguração, ele usou a mesma paleta de cores que eu criei, as mesmas frases que eu escrevi, os mesmos cortes de cabelo que eu inventei com suor e horas de prática. E se eu disser que não senti nada, estarei mentindo. Porque eu senti. Senti ódio. Um daqueles que embrulha o estômago, que pulsa atrás dos olhos, que faz a mão tremer. Mas sabe o que eu não fiz? Não fui até lá. Não bati boca. Não falei dele publicamente. Fiz pior, eu cresci. Cresci tanto que ele virou ponto de referência do tipo, vira à direita depois do estúdio que imita o da fulana. Comecei a receber ex-clientes dele que saíam de lá decepcionadas, com cortes tortos, produtos vagabundos, atendimento arrogante. E sabe o que eu fazia? Recebia cada uma com um sorriso. Não falava mal dele. Não precisava. Bastava mostrar o que era seriedade, compromisso, talento de verdade. A fama dele durou pouco. Bastaram 3 meses para começar a implosão. Primeiro, a sócia saiu sim, ele teve a cara de pau de convencer uma menina recém-formada a investir com ele. Claro que ele usou o discurso de sempre. Tenho visão de negócio, só preciso de alguém com técnica. A garota caiu feito eu caí. Mas teve sorte, a mãe dela era advogada. E em menos de um mês, ele estava sozinho, afundado em dívidas, postando vídeos falando de invejosos que sabotavam o sucesso dele. Eu só observava, à distância, sem comemorar, porque eu já não sentia prazer nenhum em ver a queda dele. A única coisa que me provocava alguma reação era a insistência em me envolver na narrativa. Sim, porque ele não parava. Criava perfis falsos, espalhava boatos, dizia que eu o havia traído, que eu tinha inveja, que tudo que ele fez foi ideia dele e eu roubei. Até inventou que eu o assediava psicologicamente. Tudo sem provas, claro. Mas em tempos de internet, uma mentira repetida muitas vezes vira dúvida. E a dúvida é mais perigosa do que a acusação direta. Teve uma semana em que eu quase desisti. Chorei todos os dias no banho, escondida da minha equipe. Pensei em vender o estúdio, mudar de cidade, começar do zero. De novo. Mas aí num dia qualquer, uma cliente nova entrou, sentou na cadeira, olhou no espelho e disse, fizeram de tudo para eu não vir aqui. Mas quanto mais falavam mal, mais eu tive certeza de que você era boa. Ali, eu entendi. O que ele tentava destruir era mais do que minha imagem. Era minha essência, minha força, minha capacidade de me reinventar sem precisar passar por cima de ninguém. E eu não ia entregar isso de bandeja. Então fiz o que ele nunca conseguiu fazer, me transformei. Lancei um curso online. Ensinei técnicas, contei minha história. Sem citar nomes, sem me fazer de vítima. Só mostrando a verdade, nua, crua, com cicatrizes visíveis. As inscrições estouraram. Gente de todo o país queria aprender comigo. E foi nesse curso que recebi uma mensagem que me gelou o sangue. Eu fui aluna dele. Ele usava suas fotos como se fossem dele. Mostrava seus cortes e dizia que tinha feito em clientes antigas. Quando descobri que era mentira, ele me humilhou na frente de todo mundo e me mandou sair da aula. Obrigada por existir. Eu chorei lendo aquilo. Chorei porque, no fundo, ainda havia uma parte de mim que achava que tudo que ele fez tinha sido só ego. Mas não. Era maldade. Pura. Fria. Calculada. Ele não queria crescer. Ele queria subir pisando nas minhas costas. E quando eu me recusei a me curvar, ele quis me quebrar. Só que ele esqueceu de uma coisa, eu não sou feita de vidro. Eu sou feita de ferro. E ferro, quando tentam dobrar demais, vira arma. Hoje, ele sumiu. O estúdio fechou. O Instagram está abandonado. Mas o estrago que ele tentou causar ainda ecoa, às vezes. Porque a gente supera sim, mas não esquece. E eu não quero esquecer. Quero lembrar todos os dias do que não devo tolerar. De quem eu sou. Do que custou chegar até aqui. Porque a verdade é simples. Ele nunca foi meu namorado. Ele foi o alerta mais valioso que a vida me deu. E eu sou a cicatriz que virou armadura. Não sei exatamente quando foi que deixei de ter raiva dele e passei a sentir desprezo. Talvez tenha sido no dia em que ele tentou entrar em contato com a minha mãe, fingindo ser um velho amigo preocupado. Ou quando mandou mensagem para uma das minhas alunas dizendo que ela devia tomar cuidado, porque nem todo sucesso vem de talento. Ele não conseguia mais me atingir diretamente, então tentava me corroer pelas bordas. Um rato faminto roendo as estruturas pelas beiradas, esperando que tudo desabasse sem precisar sujar as patas. Mas a diferença entre nós sempre foi essa. Enquanto ele precisava destruir para se sentir grande, eu só precisava resistir. E resistir virou minha especialidade.
O cúmulo, o ápice da audácia, veio numa feira de beleza. Um evento enorme, com marcas, influenciadores, workshops, desfiles. Eu fui convidada para dar uma palestra sobre reputação no mercado e construção de identidade profissional. E adivinha quem apareceu no auditório? Ele, de novo. Só que dessa vez com crachá de expositor. Montou um estande minúsculo no canto do evento, com uma faixa improvisada e um catálogo de serviços que incluía, pasme, um pacote de transição de imagem pessoal e reposicionamento de carreira estética. Meu trabalho, meu conceito, meus termos, copiados e colados com descaro como se fossem dele. A diferença é que enquanto meu auditório estava lotado, com gente sentada no chão para ouvir o que eu tinha a dizer, o estande dele estava vazio. 2 cadeiras, um banner torto e ele sentado olhando pro celular, fingindo que não doía. Fingi que não vi. Subi no palco, respirei fundo e comecei minha fala. Mas dessa vez sem filtro. Falei sobre os falsos aliados. Sobre como algumas pessoas se aproximam da sua luz só para roubar calor. Sobre os homens que fingem apoiar mulheres enquanto usam o talento delas como trampolim. Sem citar nome nenhum, mas cada palavra era um espelho. E quem precisava se ver, se viu. Quando terminei, fui ovacionada. Tiraram fotos, pediram autógrafos, fizeram fila para agradecer. E ele? Foi embora antes mesmo do fim do evento. Sumiu. Por pouco tempo, claro. Alguns dias depois, comecei a receber mensagens anônimas dizendo que eu era arrogante e ingrata, que se não fosse por ele, eu ainda estaria lavando cabelo de graça na escola. A tentativa mais patética de reescrever a história que ele não teve coragem de viver. Mas o mundo gira. E às vezes gira rápido. Recebi um convite de uma marca internacional. Eles queriam que eu assinasse uma linha de produtos com meu nome. Meu nome. Não o dele, não o de ninguém. E quando lançamos, a campanha viralizou. Minha história estava lá, contada com coragem, sem precisar florear, sem precisar fingir que o passado foi bonito. Ele ficou sabendo, claro. Todo mundo ficou. E foi aí que ele escorregou de vez. Criou um vídeo. Do nada. Apareceu online dizendo que tinha coisas para contar, que ninguém é tão perfeita quanto parece, que existem verdades escondidas por trás dos holofotes. Um vídeo de 20 minutos onde ele distorcia cada pedaço da nossa história. Disse que fui manipuladora, que me aproveitei da insegurança dele, que o obriguei a mudar, que o afastei da família, dos amigos, da essência. A maioria das pessoas ignorou. Outras debocharam. Algumas, claro, questionaram. Porque basta uma faísca para reacender a fogueira da dúvida. Mas dessa vez eu não chorei. Eu não me encolhi. Eu liguei pro meu advogado, peguei todos os prints, depoimentos de alunas, clientes, colegas. E processei. Não porque eu precisava da grana, mas porque ele precisava da lição. E no dia da audiência, quando ele me viu sentada do outro lado da sala, firme, com o cabelo preso num coque impecável, a postura ereta e o olhar tranquilo, ele tremeu. Foi visível. Pela primeira vez, não tinha palco. Não tinha likes. Só a verdade. Ganhei. Óbvio. Com folga. Ele teve que pagar multa, se retratar, e apagar todo o conteúdo relacionado a mim. E ainda saiu com a ficha suja, o que no nosso meio é sentença de morte. Depois disso, ele desapareceu de vez. Me disseram que foi trabalhar em outra cidade. Que mudou de área. Que virou representante de cosméticos. Uma amiga me contou que o viu vendendo amostras em salão pequeno, tentando puxar conversa com qualquer pessoa que parasse por 5 minutos. E eu não desejei mal. Desejei esquecimento. Porque pra gente como ele, o pior castigo não é ser odiado, é ser ignorado. Hoje sigo crescendo. Não porque sou perfeita, mas porque não deixei que me destruíssem. E toda vez que vejo uma aluna minha se livrando de um relacionamento abusivo, recuperando a voz, reconhecendo o próprio valor, eu penso, é isso. A verdadeira revolta não está em gritar, está em seguir em frente tão alto que o grito de quem quis te calar vire sussurro perdido na multidão. Achei que tinha terminado. Achei de verdade que o capítulo final tinha sido escrito ali, no tribunal, com a sentença na minha mão e ele sendo obrigado a apagar cada tentativa patética de manchar meu nome. Mas não. O tipo de homem que ele é, o tipo que se sente dono da narrativa, não sabe perder. E quando perde, tenta reescrever. Sozinho no escuro, rabiscando por cima das páginas como se o mundo fosse esquecer o que estava escrito antes. Demorou um tempo, mas o veneno escorreu de novo. Começou de forma discreta, um novo perfil em rede social, nome diferente, rosto diferente. Mas eu reconheceria aquela escrita ridícula em qualquer lugar. As mesmas frases passivo-agressivas, o mesmo tom de mártir. Nem todo talento vem com diploma. Alguns só brilham porque tem quem segure o holofote. Ele me citava sem citar, jogava indiretas com a sutileza de um tijolo na cara. E claro, alguns engoliam. Sempre tem quem prefira a versão da vítima chorosa ao invés da mulher que se levantou e venceu sem pedir desculpas. Só que dessa vez ele passou dos limites.
Uma das minhas funcionárias, uma menina doce e dedicada, que entrou no meu estúdio como estagiária, começou a agir estranho. Chegava atrasada, sumia durante o expediente, evitava contato direto comigo. Um dia, cheguei mais cedo e peguei ela chorando no banheiro. Achei que fosse problema pessoal. Chamei para conversar. Ela hesitou, mas acabou contando. Ele tinha entrado em contato com ela. Usando nome falso, claro. Disse que era empresário, que podia oferecer oportunidades, parcerias, visibilidade. Quando ela percebeu quem era, já estava envolvida demais. Ele usou mensagens antigas, fotos nossas juntas, para insinuar que ela sabia de segredos do estúdio, que poderia ajudar a expor o que ele chamou de estrutura falsa sustentada por marketing barato. Ela chorava enquanto contava, com vergonha, com medo. E eu tive que me controlar para não jogar tudo pro alto e ir atrás dele. Mas não era ela o problema. Era ele. De novo ele. Invadindo minha vida por onde pudesse, feito praga. A mesma praga que eu já tinha arrancado pelas raízes, mas que voltou, rastejando pelo subsolo, tentando me atingir por quem me cercava. Não bastava tentar acabar com minha reputação. Agora ele queria me isolar, me fazer desconfiar de todo mundo. E por um momento, quase conseguiu. Comecei a olhar para os lados com desconfiança, a revisar mensagens, a medir palavras. Era isso que ele queria. Me ver desconfortável no único lugar onde eu me sentia invencível, no meu próprio espaço. Mas sabe o que fiz? Chamei a equipe toda. Reuni no fim do expediente. Olhei nos olhos de cada um e contei tudo. Sem vergonha, sem rodeio. Contei quem ele era, o que ele tinha feito, o que estava tentando fazer agora. Mostrei provas, prints, áudios. Ninguém se afastou. Pelo contrário, foi a primeira vez que vi minha equipe inteira de pé comigo, não como funcionária e chefe, mas como exército. E foi ali que eu decidi, não ia mais esperar que ele me atacasse. Eu ia cortar o oxigênio. Usei tudo que ele fez contra ele. Cada fake, cada boato, cada tentativa de sabotagem. Juntei tudo num dossiê e mandei para marcas, eventos, agências com quem ele ainda tentava se infiltrar. Um a um, os convites começaram a sumir. Ele foi desconvidado de workshops, removido de eventos, cancelado de parcerias. E ele surtou. Mandou e-mails, cartas, até mensagem de voz para minha mãe. Isso mesmo, minha mãe. Implorando para que ela falasse comigo, dizendo que eu estava destruindo a vida dele por mágoa, que tudo que ele queria era ter uma segunda chance. Segunda chance para quê? Para fazer de novo o que tentou a primeira vez e falhou? Minha mãe, com todo o carinho que tem por mim, respondeu da única forma possível, bloqueando. E me avisou. E chorou comigo. Porque por mais forte que a gente seja, tem coisa que machuca. Machuca ver até onde uma pessoa pode ir só porque você teve a audácia de sobreviver sem ela. Mas eu não recuei. Porque nesse ponto já não era sobre vingança. Era sobre justiça. A última vez que soube dele foi por uma seguidora. Me mandou uma mensagem. Ele tá fazendo vídeos em motéis, se dizendo coach de autoestima. Diz que renasceu das cinzas e que vai lançar um livro. Juro, que com o celular na mão gargalhei sozinha. Porque no fim foi isso que sobrou. Um homem que perdeu tudo tentando me destruir, agora agarrado a um tripé e uma ring light. Tentando convencer o mundo de que é forte quando nunca conseguiu sequer se sustentar sem o brilho dos outros. E eu continuo, crescendo, inspirando, cercada de gente de verdade, que me admira não só pelo que eu construí, mas por tudo que eu não deixei me destruir. Ele queria apagar meu nome. Acabou virando nota de rodapé no meu caminho. Porque o que ele nunca entendeu, e talvez nunca entenda, é que não se vence uma mulher que aprendeu a se bastar. E eu me basto. E isso, pra ele, é a pior derrota. Eu nunca fui o tipo de pessoa que planeja vingança. Sempre fui movida pela reconstrução, pela resposta silenciosa de quem prefere o sucesso ao confronto. Mas tem gente que não entende limites, que confunde bondade com fraqueza, que vê seu silêncio como uma permissão para continuar te pisando. E nesses casos, a vingança não é fúria, é higiene. É a faxina que a gente faz quando já não tem mais espaço para tolerância. Depois do episódio da tentativa de manipular minha funcionária, eu entendi que não adiantava mais ignorar. Ele não ia parar. Nem com vergonha, nem com fracasso, nem com derrota judicial. Porque ele não queria justiça. Ele queria controle. E enquanto existisse qualquer brecha para me cercar, ele ia tentar. Então eu deixei de jogar na defesa. Entrei em contato com uma das marcas que ele tentou fraudar. Uma pequena empresa nacional que quase fechou um contrato com ele quando ele ainda se apresentava como especialista em rebranding estético. Enviei os documentos do processo, os relatos de alunas e clientes, os vídeos públicos que ele postou me atacando, e alguns trechos do material do curso dele onde, com todas as letras, ele descrevia técnicas minhas como se fossem criações próprias. A marca respondeu em menos de 24 horas, cancelamento imediato do contrato, bloqueio em todas as redes, e abertura de uma denúncia por uso indevido de propriedade intelectual. Mas não parou por aí. Lembrei que durante nosso tempo juntos, ele usava meu computador com frequência.
Nunca deletei nada. Nunca achei que precisaria. Mas por sorte, o destino protege quem tem paciência. Encontrei pastas inteiras com anotações dele copiando meus planos de aula, salvando modelos de contrato da minha academia, e-mails trocados comigo onde ele criticava clientes que hoje tentava bajular. Fiz backup de tudo. E com a ajuda do meu advogado, enviei cópias para os órgãos de regulamentação profissional da área. Ética, fraude, plágio. 3 palavras que ele nunca levou a sério, mas que diante de documentos assinados e datados, viraram sentença. A notificação de suspensão profissional saiu 2 meses depois. Foi o fim da linha para ele. Oficialmente proibido de atuar em eventos, ministrar cursos ou divulgar serviços estéticos até que o processo disciplinar fosse julgado, o que com tudo que eu apresentei, só poderia terminar de uma forma, banimento definitivo. Quando ele recebeu a notificação, me mandou uma última mensagem. Uma frase só: você acabou com a minha vida. Não respondi, nem deletei, guardei, como lembrança, porque não fui eu quem destruiu a vida dele. Fui eu quem parou de protegê-lo da própria ruína. E para quem acha que isso foi cruel, eu digo, cruel foi ele tentar apagar minha história com mentiras. Cruel foi tentar usar o medo e a dúvida como forma de controle. Cruel foi fazer mulheres chorarem acreditando que estavam erradas por serem vítimas. Eu não acabei com a vida dele. Eu apenas dei ao mundo a verdade que ele sempre tentou esconder. E a verdade liberta. Depois disso, tudo mudou. O estúdio cresceu tanto que precisei abrir uma segunda unidade. Treinei novas instrutoras, criei uma rede de apoio para profissionais que sofreram assédio ou sabotagem dentro do mercado. Dei palco para quem sempre foi calada. Falei em congressos. Lancei meu livro. Recebi convite para palestrar fora do país. E nunca mais ouvi falar dele. Aliás, ouvi sim. Alguém comentou que ele abriu uma barbearia clandestina num bairro afastado, sem licença, sem estrutura. Vive reclamando da injustiça do sistema, dizendo que foi vítima de uma máfia feminina que o perseguiu por ter ousado competir. A competição dele era com o espelho. E perdeu feio. Hoje, quando olho para trás, não vejo só cicatrizes. Vejo armas forjadas. Cada lágrima que engoli virou escudo. Cada humilhação virou munição. E minha vingança maior não foi o processo, nem a exposição, nem a queda dele. Minha vingança real foi ter vencido sendo exatamente quem ele tentou destruir. Eu mesma, inteira, forte e livre. Porque o verdadeiro fim dessa história não foi a queda dele. Foi o meu recomeço. E esse ninguém apaga.